Graças, paz, abençoados. Bendito Deus eterno, o Cristo ressuscitado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, vivo para sempre, vivo para nunca mais morrer. E Ele governa pelo poder da sua palavra, céu, terra e tudo que existe debaixo da terra, segundo o apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba. Pense num lugar abençoado, Lucena, Costinha, é a área de praia, a área praieira, a área de rios. Glória a Deus. Então, de que você vier aqui no Nordeste, visitar aqui a Paraíba, não esqueça de atravessar a balsa, Cabedelo e Lucena. Aí você vai conhecer lugares fantásticos para você conhecer e guardar para o resto da vida. Amém? Glória a Deus. Então, a você do canal, meu muito obrigado. O canal está crescendo devagar, simples. Eu não tenho pressa para fazer 5 mil, 10 mil inscritos. Não. O que eu gosto de fazer é isso, estudar, pesquisar e passar para você o que diz as Escrituras, sem o lixo religioso da escatologia, do futuro. Isso é um veneno, isto é um trauma, isto é uma lavagem cerebral à escatologia do futuro. Bom, dando continuidade, né, eu deixei uma pergunta nos vídeos, eu sempre deixo a mesma pergunta, doutor ou doutores, pós-doutorados, PhDs, bacharelados, doutores em teologia, pós-doutorados, onde está escrito no livro do Apocalipse que Jesus iria demorar. Beleza? Quando achar, escreve aqui, eu vou lhe dar R$1.000 para quem encontrar no livro do Apocalipse um versículo, um texto, uma passagem dizendo que Jesus iria demorar. Bom, o que é que nós vamos estudar agora, hoje, ainda dentro desse assunto, desse contexto? 3 razões, presta bem atenção, 3 razões, eu poderia citar dezenas de razões, mas eu vou citar 3. 3 razões para você crer, mudar de opinião, mudar de ideia, mudar de pensamento, que o Apocalipse é um livro histórico e que tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu. O Apocalipse é um livro histórico. Eu vou passar para você apenas 3. Vamos lá? Então, meus agradecimentos aqui à mais nova inscrita no canal, mais novo inscrito, aos irmãos, às irmãs, aos idosos, aos jovens, aos adolescentes, né, aos experientes, mais de 60 anos, que a minha gratidão, o Deus de toda a sabedoria continue te enchendo e te firmando e te revelando cada vez mais que a escatologia, ela é sim, ela é uma escatologia consumada, uma escatologia preterista, onde tudo já aconteceu. Então, vamos, para a gente não perder tempo, porque tempo aqui é precioso, 3 razões, apenas 3, para que você creia, para que você acredite que o Apocalipse é um livro histórico e de que tudo já aconteceu. A primeira razão que eu quero passar para você é que o Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século. Você sabia disso? Não? Está sabendo? Está ouvindo pela primeira vez? Sim. O livro do Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século e apenas para ele. Para nós, é um livro histórico. Antes de 70, os irmãos do primeiro século
até o ano 70, podemos dizer. Olha que texto abençoado. Venho em breve, ou venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para nós, não precisa mais guardar, apenas um fator histórico. Então, venho em breve. Breve para eles. Breve, eu provei para você nos vídeos passados que breve, não dá, né, doutor? Dizer que breve é mais de 2000 anos. Ia forçar a barra, quebrou a barra, torou a barra. Bom, então vamos lá. A primeira razão para você crer que o Apocalipse é um livro histórico vencido e que tudo já aconteceu. A primeira razão é que ele foi escrito para os irmãos do primeiro século até o ano 70. Vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 1. Presta bem atenção que o Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século, não para nós. Quem diz que é para nós são os pseudos doutores, pós-doutorados, enganadores do século 21. Então o Apocalipse, para você crer que ele foi escrito para os irmãos do primeiro século, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, olha o que é que diz. João, acompanha aqui no telão. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, João, as 7 igrejas que estão aonde? Espalhadas em todo o mundo, espalhadas no continente americano, as 7 igrejas que estão no Brasil, as 7 igrejas do século 21, não, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o endereço, a primeira razão para você crer, acreditar, para você ter firmeza e não ter mais dúvida nenhuma, é que o Apocalipse foi escrito para esses irmãos do primeiro século. Agora, versículo 9, presta atenção, versículo 9, vamos lá. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O 10. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O 11. Agora olha o 11. Olha o endereço da igreja, olha o alvo, olha o objetivo que alcançou esses irmãos. Que dizia, escreve em um livro, o que? Os acontecimentos, o que vês e envia-o às 7 igrejas. Aonde, olha, ele dá o endereço, né, das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, primeira razão para que você creia que o Apocalipse foi escrito para a igreja do primeiro século é o endereço, ou no guarde istmo, o endereço às 7 igrejas da Ásia Menor. A antiga Turquia, quando você olhar no mapa e vê lá, Turquia é lá que foi dirigido, né, esta carta de João a estas igrejas da Ásia Menor para que eles se preparassem para a vinda do Senhor, da grande tribulação e dos acontecimentos que foram todos, né, concluídos, feitos, né, no ano 70. Portanto, o Apocalipse é um livro histórico. A capítulo 2, olha só, esta é a primeira razão, viu? Vou dar a segunda razão e a terceira razão. Agora no capítulo 2 do Apocalipse, versículo de número 1, olha o que que diz. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Escreve para quem? Para o anjo da igreja que está onde? Éfeso. Olha o endereço. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Versículo de número 2. Olha o endereço. 2. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Escreve especificamente, né, a este líder, a este anjo, a esta pessoa, a este homem responsável, né, que ele vai falar, relatar, revelar que eles, do primeiro século, estavam vivendo o período da grande tribulação. Versículo 12. Versículo 12. Olha só, escreve, tá vendo? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Versículo 18.
versículo 18, não tem uma escrita para nós, para os nossos dias. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira, tá vendo? As 7 igrejas. Capítulo 3, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Versículo 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Versículo 14, que diz: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Então, Cristo, Jesus, ressuscitado eterno para sempre, revela ao seu anjo, e o anjo revela a João, e João escrevesse o endereço às 7 igrejas. Então, o Apocalipse foi escrito até nos primeiros inícios dos meses, né, do ano 70, e João teve essa tarefa de preparar os irmãos, a igreja do primeiro século, para a vinda do Senhor e para o período da grande tribulação. Então, está aqui o endereço. Então, esta é a primeira razão para você crer, né, que o Apocalipse é um livro histórico e de que tudo já aconteceu. E dizia: escreve em um livro, o Apocalipse, revelação, o que vês, e envia-o às 7 igrejas situadas ali na Ásia Menor. Aí é o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora, a segunda razão para que você creia, são 3, né? Que o Apocalipse, né, é um livro histórico e de que tudo já aconteceu. A segunda razão são os acontecimentos. Não iriam demorar, né? Ou seja, quando João escreve, foi questão de semanas e tudo, absolutamente tudo aconteceu, inclusive a volta de Jesus. Então, a primeira razão a escrita para os irmãos do primeiro século. Apocalipse foi escrito para os irmãos do primeiro século. A segunda razão, os acontecimentos não demoraram. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Portanto, escreve as coisas que tens vistos, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessa. Olha só, irmão, quando você vai estudar a língua grega, um pouquinho só, não precisa você estudar para ser professor não, um pouquinho para deixar de ser enganado, você percebe que aqui, ó, escreve as coisas que tens visto, as coisas do presente e as coisas que acontecerão depois dessas, ou seja, era algo que aconteceria em seguida, certo? São acontecimentos que iriam se desenrolar, né, um após outros. Aí ele diz, ó, as coisas que vistes, aqui, ó, as coisas que tens visto, ou que tem visto, né? Ou seja, foi um passado recente, as coisas que tem visto. Você viu, João escreve, passado recente. Aí ele diz, as que são as coisas também do presente, né? Tanto as coisas do presente, né? Ou seja, as coisas que estão acontecendo no tempo presente de João, as coisas que João viu, as coisas que João estão presenciando e as coisas que acontecerão depois dessas, as coisas que João também vai presenciar, certo? Ou seja, as coisas que hão de acontecer depois destas. Estas coisas aqui, ó, neste versículo aí, ou os últimos acontecimentos, certo? Não iriam demorar. Foram coisas seguidas uma após as outras. Por exemplo, aqui, ó, falando de coisas, ó. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as coisas do presente como, né, as coisas que acontecerão depois dessas. Eu lhe pergunto, estas coisas que irão acontecer iriam demorar? Não. Por quê? Por causa do versículo de número 1. Olha só, do 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas, se liga aí, as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, não é umas coisas para longos dias, não são coisas para tempos futuros, mas coisas que
em breve devem acontecer. O 2, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Agora o 3, olha o 3. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo é longínquo, porque o tempo vai demorar, porque o tempo vai durar, porque João, os discípulos, a igreja, os séculos irão passar, e porque vai chegar o ano 2000, o ano 2500, o ano 3000, 5000, porque o tempo vai demorar, João. É isso que o texto diz? Não é, né? Então não é melhor cair na real? Não é melhor aceitar o que está escrito do que ficar especulando, achando, teologando, né? Mentindo, furtando os textos, acrescentando, dizendo que o texto não diz, o achismo, é ou não é? É, cai na real, meu irmão. Cai na real, minha irmã. Aqui, ó, bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A segunda razão é essa aí, ó. A primeira razão, que o Apocalipse é um livro histórico e que tudo já aconteceu, é que foi escrito para os irmãos do primeiro século, para a igreja da Ásia Menor. O endereço é aquele. Segundo, os acontecimentos não iriam demorar, está aí, ó, porque o tempo está próximo, ok? As coisas não iriam demorar. E as coisas que em breve devem acontecer, ó, aqui, ó, olha só, capítulo 1, versículo 1, aquilo aqui, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu a mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. É a segunda razão. As coisas não iriam demorar. No próximo vídeo, você não pode perder. Não perca. Eu vou falar sobre esse termo breve e o significado dele na língua original grega. O que significa em breve? Quando João escreveu, João estava pensando em nós. O Apocalipse, quando João escreve o Apocalipse, João pensou no século 21? Não. Século 22? Não. Século 23? Não. No ano 5000, João estava pensando no ano 10.000? Ou João estava pensando na igreja contemporânea, nos seus irmãos contemporâneos na igreja do primeiro século? O que você me diz? No próximo vídeo eu vou falar, certo? A segunda razão porque o Apocalipse é um livro histórico e que tudo já aconteceu. Deixa teu like, se inscreva no canal, dá uma força ao irmão Van, certo? No canal Metanoia da Graça. E não perca, olha o que eu estou lhe dizendo, não perca, são as 3 razões. E depois eu vou falar que Mateus é um livro totalmente preterista. Mateus, capítulo 24, foi um sermão totalmente preterista. Você sabia disso? Deixa teu like, se inscreva, não perca. Estudos sempre às 11h45 da manhã. Doutores, você que está aí me assistindo pela primeira vez, você que é doutor em teologia, nas revelações, né? Doutor na escatologia. Você que é doutor formado em escatologia. Doutor, onde está escrito no livro do Apocalipse que Jesus iria demorar? Próximo estudo, a segunda razão, porque o Apocalipse é um livro histórico.